70620. Seja bem-vindo, começando os Pingos nos Is. Opinião, hora de colocar os pingos nos is. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou na tarde desta quinta-feira o fim imediato da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados no estado de São Paulo. Em comunicado, a comunicação do governo paulista informou que a decisão foi tomada após uma nota técnica do comitê científico que demonstra uma melhora consistente na situação epidemiológica no estado. A decisão imediata se dá porque a administração estadual já publicou o decreto assinado por Dória no Diário Oficial. O uso do equipamento de proteção facial continua obrigatório em ônibus, trens, metrôs, estações e unidades de saúde, como hospitais e clínicas e áreas de acesso de embarque e desembarque de passageiros. Dessa vez, o anúncio da medida foi feito pelo governador Dória no Twitter. Ao anunciar a liberação da máscara ao ar livre, no dia 9 de março, Dória optou por tirar o equipamento facial em público. Fato que foi antecipado aqui no programa pelo nosso colega Augusto Nunes, em Os Pingos nos Is. Apesar da medida anunciada hoje pelo Tucano, há 2 dias, em 15 de março, para o Instituto Butantan, a pandemia estava longe de acabar. O perfil da instituição no Twitter listou 5 motivos para a manutenção dos cuidados, entre eles o elevado número de casos e mortes. Assim a gente abre então a edição desta quinta de Os Pingos nos Is. Essa notícia que foi bastante aguardada, né? Não só aqui em São Paulo, em várias regiões do país já havia essa liberação ao ar livre e agora também em espaços fechados, portanto não será mais obrigatório o uso de máscaras, que passa a ser opcional, continua sendo obrigatório apenas nesses espaços que mencionamos aqui, no transporte público, em ônibus, trens, no metrô e também nas estações do transporte público e ainda nas unidades de saúde, na rede hospitalar, aí sim continua valendo a obrigatoriedade do uso de máscaras. A gente vai a Brasília então para análise de José Maria Trindade. Boa noite, Zé. Essa é uma tendência geral, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, meu compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, é um novo momento. Veja bem, nós passamos por uma fase muito difícil. O início da pandemia, debates sobre a negação da possibilidade de remédios para curar a Covid-19 e depois a fase de vacina. A vacina chegou experimental, hoje é a saída importante e é exatamente a vacinação que propicia esta fase de retirada das máscaras. Eu estou hoje aqui em Brasília, no Distrito Federal, uma semana, vivendo o que eu sempre quis, que é o seguinte, a possibilidade de cada um definir o que fazer. O governador primeiro tirou a máscara, a obrigatoriedade da máscara, que eu nunca gostei desta obrigatoriedade, para locais abertos e depois locais fechados. Mas o que eu vejo em vários lugares aqui que frequento é algumas pessoas de máscara e outras não. A gente olha nos ônibus, né, o transporte coletivo daqui, as pessoas estão usando máscara, mas porque querem, porque definiram que deve ser assim. Então, esta é a linha normal, esta é a situação que deveria ter sido aplicada já há algum tempo. Lembrando que o governo federal perdeu, por decisão do Supremo, a possibilidade de fazer esse alinhamento geral, de fazer essa conduta do processo de combate à pandemia do novo coronavírus. E isso tem acontecido cidade por cidade, estado por estado e assim por diante. Devo dizer que já há algum tempo o Distrito Federal retirou a exigência da máscara e não retirou a máscara, mas a exigência, a obrigatoriedade da máscara, e por aqui os números não aumentaram. O governador tem falado, Ibanez Rocha, de que se houver um recrudescimento da pandemia, é possível recuar e exigir a máscara. Mas, por enquanto, ainda não há este quadro. E eu atribuo essa nova situação exatamente à população vacinada. Senão, não faria sentido todo mundo ir ao posto tomar uma picada sem saber se haveria ou não esse momento de retirada da máscara. Então, Vitor, chegamos ao ponto ideal, né? A possibilidade da pessoa decidir sobre a sua própria existência, de usar máscara ou não. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. A gente ainda não está te ouvindo, Fiuza. Veio a imagem do Fiuza, mas a gente ainda não te ouve. Vou passar então para Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Boa tarde, Ana.
Boa noite para vocês aí no Brasil. Boa noite, Vitor, Zé, Fiuza. Boa noite, mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, o Dória ele está atrasado aí uns bons 6, 7, 8 meses, né? O mundo tocou a vida e o Dória continuou amarrado ali no que ele gostou, no projeto de poder, no controle social. A sensação que eu tenho, Vitor, é que assim como os democratas aqui nos Estados Unidos, as eleições de midterms vão se aproximando, a opinião pública vai ficando mais óbvia, mais clara, não gostando nada de tanta intervenção, de tanto controle social por parte dos governantes. Parece que o Dória está seguindo a mesma linha, né? As eleições aí se aproximando, ele já querendo dar uma arrefecida no que já poderia ter sido arrefecido há muito tempo. Os números mostram, né? Os números de transmissão, os números de morte, os números da própria Omicron, médicos, especialistas importantíssimos dessa pandemia, como o Dr. Zeballos, o Dr. Paulo Porto, a doutora Roberta Lacerda, todos já mostrando que a pandemia, o vírus estava ficando um pouco mais fraco, e parece que agora o Dória ele quer fazer esse ajuste, já que as eleições elas estão se aproximando. Dito isso, até agora o governador de São Paulo ainda não explicou, né, aquela declaração que ele deu sobre a vacina Coronavac, de que ela protegia contra a morte em 100% dos casos, né? 100% a vacina, se você tomasse a vacina, assim como Joe Biden falou aqui nos Estados Unidos, quem tomar a vacina não morre. E o João Dória falou a mesma coisa em São Paulo, quem tomasse a Coronavac estaria protegido. E nós vimos que não foi bem isso que aconteceu. Então, acho que para a gente tirar a lição desse contexto todo, né, de pandemia, 2 anos aí dentro dessa pandemia, é que nós deixamos muitas decisões importantes da nossa vida, da nossa decisão pessoal, nas mãos do Estado. Eu concordo com o que o Zé disse. Você quer usar máscara, você usa máscara. Você quer se vacinar, você se vacina. Você quer tratar a Covid com o médico que quer tratar com o medicamento A, B ou C, você trata. A independência, né, individual, a autonomia, e não simplesmente a gente entrar em qualquer situação como dentro dessa pandemia e deixar essas decisões todas aí na mão do Estado sem questionamento. É isso que a gente tem que levar como a maior lição dessa pandemia. E agora sim, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henke, o mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Eu senti falta da coreografia do João Dória. Porque da outra vez ele estava anunciando e durante o anúncio ele tirou a máscara. Isso é muito importante, porque senão a população não vai acreditar. Se a população não vê o governador ali naquele seu comitê científico de auditório, tirando a sua própria máscara, ou seja, se expondo, né? Se expondo à atmosfera de cara limpa, né? Se a população... Ele tinha que ter feito isso num ambiente fechado agora. Era o momento dele estar num restaurante, levar, né, uma unidade do comitê de auditório dele para dentro de um restaurante e fazer esse gesto, senão a população não vai acreditar no João Dória. Olha, é lastimável isso que está acontecendo, é mais do que lastimável, é revoltante. Um governador propagandista, propaganda rala, fingindo que isso aí é medida de segurança sanitária. Bom, ele manteve o uso de máscara em transporte público, mas o transporte público não entrou no lockdown. Como é que é? O vírus vai ao transporte público no momento, no quesito máscara, e o vírus não vai ao transporte público no quesito lockdown. O passaporte sanitário também. O passaporte sanitário já é uma terceira variante dessa coreografia, dessa encenação. Então, tem máscara, não tem lockdown, não tem passaporte sanitário. Onde é que está esse vírus que só o João Dória sabe e a sua junta? Eles já usaram o Butantan para dizer que o lockdown,
que nunca mapeou vulneráveis, nunca nos disse onde é que estavam, por faixa etária, aqueles mais vulneráveis, saíram fechando tudo de uma maneira brutal e soltaram números de vidas salvas. Quem faz isso se preocupa com vidas? Olha, é tudo muito estranho. Eu custo a aceitar que a sociedade transija, tolere isso. Agora, esse papo da vacina que tornou possível, isso é mentira. Isso é mentira. Ele tem que demonstrar, ele tem que trazer o demonstrativo. Não dá para ser no gogó. Ciência no gogó não existe. Ele tem que trazer o demonstrativo. Onde é que está o demonstrativo? Que foi a vacina que passou a levar a pandemia para o seu fim. São Paulo está vacinando há mais de um ano. Vários surtos nesse transcurso, lockdowns nesse transcurso. Agora que a vacina está fazendo efeito, que vacina lenta. A gente viu também Israel, quando chegou a 80% de vacinados, novo surto e lockdown. A vacina é uma questão de fé agora. Você tem fé na vacina. É isso que se transformou. Então, é uma situação realmente que dá asco, né? Dá asco, essa propaganda fajuta, né? Eu já citei o Reino Unido, os dados de infectados no hospital e óbitos de vacinados. Não adianta, eu estou suspenso do Twitter, eu estou bloqueado pelo Twitter por trazer dados de óbitos entre vacinados. É pecado, não pode. Vocês acham que isso é ciência? Vocês acham que é no grito, que é na propaganda, que é na pancada? Eu estou esperando que o Twitter me traga o critério. Qual foi o critério? Qual foi a impropriedade que eu publiquei no Twitter? Eu estou aqui disposto, leal, a seguir as regras. Qual foi a impropriedade da minha publicação? O Twitter não me diz ainda. Então, se o Twitter não me diz o critério dele, ele está assumindo a sua violência. Assumam a sua violência. Cala a boca e toma a quarta dose. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Durante meses, os comandantes do combate à Covid-19 disseram que quem discordava da ciência que eles defendiam, eles ouviam a voz da ciência, da verdade e da vida. Todos os outros eram negacionistas, quando a gente apresentava dúvidas muito pertinentes. Agora eu pergunto o seguinte, primeiro, o Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes acabou com a máscara ao ar livre em outubro. O governador João Dória, em São Paulo, aboliu o uso da máscara ao ar livre em 7 de março. Pois bem, durante esses meses, quem foi o negacionista? Quem tinha razão? O Eduardo Paes, em liberar mais cedo, ou o Dória mais tarde? Então alguém foi negacionista. Mas, neste momento em que eles se rendem, todos eles agora começam a se render às evidências de que a pandemia agoniza, eles agora estão liberando para todos os lugares, mas há pelo menos 3 exceções. Se eu estiver enganado, me corrijam, por favor. Em Pernambuco, na Bahia e no Ceará, continua obrigatório o uso de máscara tanto ao ar livre quanto em locais fechados. Então eu pergunto, quem é o negacionista? Quais são os negacionistas? Os governadores desses 3 estados ou o Dória e o Eduardo Paes? Alguém está errado. A ciência é uma só. Ou eles vão finalmente reconhecer que a ciência, ela comporta a discussão saudável e a busca da verdade que demora frequentemente a chegar. Nós vamos ter de fazer balanços
né, um balanço rigoroso do final da pandemia para entender o seguinte. No período de 28 de 10, né, de 2021, até ontem, no Rio de Janeiro, os casos de infecção foram 42.186, bem mais que os 19.295 de São Paulo. Tá bom. Então, Dória tá certo? Usaram as suas marcas. Não, porque o número de mortes foi no Rio de 236, bem menos que os 319 de São Paulo. O que é que explica isso? Não sei. Eu só evoco esse tipo de número, né, e poderia citar tantos outros, para dizer que é possível e é necessário discordar, sim, e duvidar bastante. Tá, existe um lote de milhões de vacinas Coronavac a desovar. Então, o Butantan diz que tudo isso aconteceu só por causa da vacina e é preciso vacinar. 4ª dose, 5ª dose, não interessa. Tem que desovar. Então é o seguinte, os donos da verdade começam agora a quebrar a cara. Estão defendendo essas coisas porque se rendem às evidências e aos passos mais audaciosos, embora tímidos também, dados por governantes europeus. O que falta é coragem, é reconhecer as evidências de que de que a pandemia se transformou em endemia e começar a conviver com o vírus. Porque agora, com a abolição da obrigatoriedade da máscara em locais fechados, nós vamos ver um monte de gente aí imitando turista japonês em excursão, todos com máscara. Tudo bem, continuem, tá, fantasiados até quando